Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, na aula de hoje, teremos como componente curricular a História e abordaremos um tema relevante, introduzindo a indústria, mas hoje nós iremos estudar um pouco antes do nascimento da indústria. Nosso conteúdo é nomeado assim, antes do nascimento da indústria. Você já ouviu falar em artesanato? Alguém? Provavelmente sim. Observe a imagem. Que imagem bonita que é proposta no livro de vocês. Nesta imagem é proposta, né, algumas peças de artesanato feitas por indígenas brasileiros. E a imagem superior, um artesão, no caso, né, fazendo um vaso de cerâmica. E aí, pessoal? Vocês já pararam para pensar? E como foi que surgiu o artesanato? Vamos assistir agora um vídeo para esclarecer algumas ideias. O artesanato no Brasil. A história do artesanato se dá início com a própria história do homem, onde a necessidade de produção é muito intensa, pois o homem, de acordo com a sua evolução e capacidade de raciocínio, sempre produziu seus próprios artigos e objetos, armamentos para caça, vestimentas, abrigos e entre outros. Evoluindo também a sua capacidade de criação e decoração, fazendo disso um meio de trabalho e cooperando com o seu estilo de vida, crenças e principalmente sobrevivência. Os primeiros artesãos surgiram no período neolítico, 6.000 anos antes de Cristo, quando o homem aprendeu a polir a pedra, fabricar cerâmica e a tecer fibras animais e vegetais, onde foram as primeiras matérias-primas para o artesanato, assim também como o uso de sua madeira. O artesanato no Brasil não colonial era praticado pelos índios em que aqui habitavam, provavelmente desde o período neolítico. Hoje, o artesanato brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo, garantindo o sustento de muitas famílias e comunidades, fazendo parte do folclore, costumes, tradições e características de cada região. Além do artesanato indígena, temos também características artesanais em todas as regiões do Brasil, sendo Norte, Nordeste e Sul, onde se faz o uso de matérias-primas, como cerâmica, barro, renda, entalhado de madeira, cestas e trançados. Desde a pré-história, o ser humano já realiza a transformação de matéria-prima em seu benefício. Ao se transformar a matéria-prima em outro produto, agrega-se valor. O artesanato, no trabalho, artesanal, o artesão, ele conhece todo o processo de fabricação. O artesão, ele controla seus horários, é dono e se reconhece no resultado do seu trabalho. Na produção manufatureira, existe a divisão de tarefas dentro de uma oficina, por exemplo. Cada pessoa realiza alguma função. Antigamente, as pessoas que precisassem de uma roupa nova ou de um sapato novo, elas tinham que ir a uma costureira, ou um alfaiate, ou a um sapateiro, para que aquela roupa fosse feita sob medida. E essa opção ainda existe, mas leva uma demanda de tempo para que aquela peça fique pronta. Diferente de hoje, que quando você quer uma peça nova, você pode estar indo a uma loja escolhendo, ou até mesmo pela internet. Você pode realizar a compra de roupas, de sapatos. Isso é muito comum hoje na atualidade. E para recapitular, vamos assistir um pequeno vídeo revisando sobre artesanato e manufatura. A produção artesanal e as características de organização do trabalho. Desde os séculos XII e XIII, com o surgimento da vida urbana, proliferava o trabalho artesanal.
Os principais traços característicos do artesanato são: a oficina é pessoal e não societária, nela o artesão assume uma posição de chefia ou mestre-artífice, é possuidor dos instrumentos de trabalho e participa pessoalmente na elaboração dos bens e serviços que produz. O artesão exerce uma arte ou um ofício manual por sua conta, sozinho ou auxiliado por membros da sua família, e um número restrito de aprendizes. Essa forma de produzir bens se intensifica bastante no final da Idade Média, época em que o artesanato se consolidava. Os artesãos existentes nas zonas rurais viviam do exercício de ofícios como alfaiates, sapateiros, ferreiros, ferradores, preparadores de peles e entre outros. Antes de iniciar a transformação, o artesão é responsável pela seleção da matéria-prima a ser utilizada e pelo projeto do produto a ser executado manualmente. Todo o processo de transformação da matéria-prima em produto acabado é de sua responsabilidade. Os artesãos dispõem de meios próprios de produção que consistem nas ferramentas e matérias-primas necessárias à produção do produto. Os jovens que desejam entrar na oficina artesanal eram aceitos para a função de aprendizes de um mestre que detinha todo o conhecimento técnico, a posse das ferramentas e das matérias-primas. Os aprendizes iniciavam seu treinamento ainda na infância, não recebiam salário, geralmente eram parentes e moravam com o mestre ou nas próprias oficinas. O aprendizado das tarefas era transmitido aos novos profissionais de maneira prática, no próprio local de trabalho. Após esta fase, o aprendiz tornava-se companheiro e depois eventualmente mestre, se fosse aprovado no exame da corporação, o que dava o direito de conhecer segredos da atividade revelados pelo mestre. A atividade artesanal tem como uma das características principais a participação do profissional em todas as fases do processo, a obtenção de um alto grau de satisfação e a identificação com o produto. Em geral, o artesão obedece na sua produção a critérios mais qualitativos que quantitativos, dedicando-se a produzir objetos de qualidade mais do que a multiplicá-los, se distinguindo da fábrica. O artesão, numa fase inicial, não considerava a produtividade como um elemento central dos seus princípios de exploração. Primeira forma de divisão do trabalho. Quando houve o aumento populacional, ocorreu conjuntamente um aumento da demanda, exigindo formas mais rápidas e eficientes de desenvolvimento do trabalho, pois os artesãos não foram capazes de atendê-la. Foi assim que surgiu a manufatura. No princípio, a forma e o método de trabalho da manufatura são similares ao da oficina de artesão. Com base nessas informações, vocês devem estar agora realizando a atividade proposta do livro de vocês. Beijos e bons estudos!